Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar esperança. Nós estamos na série A Guerra das Descendências e nós paramos ontem no capítulo de João e eu prometi para vocês, que nós recomeçaríamos o segundo vídeo no versículo 41 do capítulo 8, que diz assim: Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não temos sido nascidos provenientes de dentro de fornicação. Exatamente um pai temos, a saber, Deus. Então, quem não viu o vídeo 1, eu recomendo, tem que começar no 1. E lá eu explico o que é fornicação. Eu não vou explicar novamente, senão o vídeo fica muito longo. Isso não é interessante, tá? Eu quero mostrar para vocês o que está no livro de Devarim, no capítulo 7, Deuteronômio 7. Diz assim, o título aqui está dizendo: proibida qualquer comunhão com outras nações, ídolos devem ser destruídos da terra de Israel. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus e os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem mostrarás misericórdia sobre elas, nem com elas vos fareis genros e noras, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teu filho de seguir após mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor e o de Revavirei Yahweh se acenderia contra vós outros e depressa vos consumiria. Até aqui, tá? Então, por que o Todo-Poderoso deu esta ordem? Vamos começar lá de Bereshit, de Gênesis. Quando o Yud Revavirei, o Pai, Todo-Poderoso Yahweh, ele cria o homem, ele viu que não era bom o homem estar só. Então, ele tira, a costela, ele tira um pedaço de Adão, seria ali para pegar o seu código genético, e ele faz a Ish, a mulher. Nesse momento, a palavra diz que chamou ela de mulher, tá? Por quê? Porque o plano do Todo-Poderoso é que se houvesse uma raça, vamos chamar assim, um povo puro, com o DNA puro, não um DNA corrompido. E por que ele teve essa preocupação? Porque ele sabia, como onisciente ele era, que acabaria, por se contaminar toda as descendências, conhecendo, o seu opositor, ele sabia que a astuta serpente iria se encarregar de fazer isso, Bom, irmãos, eu quero falar para vocês a respeito do que está na Paraxá dessa semana. Só um minuto. Bom, na Paraxá, então, da semana que passou, na verdade, a Vaiesh continuou a viver. E começa a falar, que Yaakov, continuou a viver na terra em que seu pai habitou como estrangeiro, a terra de Canaã. E ali vai começar a contar a história de Yosef, de José, a questão dos seus irmãos que o venderam, ele foi lá para o Egito. E no capítulo seguinte, o 38, vai falar sobre Judá, Yahudá, Judá foi ali o principal, que entre os seus irmãos, que tramou, vamos chamar assim, contra a vida do seu irmão, José. Porém, no meio de toda essa história, entre o capítulo 37 e 39, vai falar de Yahudá, de Judá, contar sobre o casamento que ele teve. Eu vou ler pedaços aqui para vocês compreenderem no capítulo 38. Nesse tempo, Judá deixou seus irmãos
desceu dentre seus irmãos e virou-se para a casa de um homem de Adulão, cujo nome era Hirá. Eu vou pegar em outra versão que fica melhor, King James. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu. Vocês lembram que eu acabei de ler lá em Bereshit, né? Na verdade, Deuteronômio 7, que o Todo-Poderoso dá ordem para que eles não se misturassem com os cananeus e com os demais povos, pois Judá foi lá, viu a filha de um cananeu, cujo nome era Sua, ou Shua, e ele a tomou e entrou a ela, tá? Quando fala assim, é com relação a relações sexuais. Ela concebeu e teve um filho, e ele chamou seu nome Er. Ela concebeu novamente e teve um filho, e ela chamou seu nome Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho, chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para Ir, seu primogênito, cujo nome era Tamar. Bom, o que a gente ouve aqui? Na Bíblia está especificado, tá? Está escrito que Judá viu a filha de um certo cananeu e casou com ela. Teve 3 filhos, certo? E ele arrumou uma filha para o seu primogênito Er, cujo nome era Tamar. Aqui não está escrito que Tamar era cananeia. Muitas pessoas confundem, é o caso de Ruth, tá? Dizer que Ruth era uma cananeia. Irmãos, é só pensar um pouquinho, tá? Se o plano do Criador sempre foi ter uma genética pura, certo? Como ele poderia, ele mesmo está se contradizendo quando ele diz que não é para se misturar com os outros povos e permitir que cananeias entrassem na genealogia de Yahushua, Jesus Cristo. Isso aconteceu com Raabe também, era uma prostituta que morava em Jericó. Na minha cidade existem pessoas de outros lugares que não nasceram aqui, mas eles são de outros lugares. Na sua cidade é a mesma coisa. Existem brasileiros morando em outro país, existem estrangeiros morando no Brasil. E isso não quer dizer que nasceram no lugar que estão morando. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a Bíblia ela é bem específica em falar, como é o caso desta primeira mulher que Judá tomou, que ele diz, uma cananeia. E aqui, com relação a Tamar, não diz que ela era uma cananeia. Provavelmente uma hebreia pelo seu nome, Tamar. A filha de Davi também se chamava Tamar. Como que Davi, o rei de Israel, poderia dar um nome estrangeiro para uma filha sua? É só uma questão da gente pensar, tá? Então, Tamar. E o que aconteceu aqui? Só para a gente resumir um pouco. Ir e Onã, né, os 2 primeiros filhos de Judá eram ímpios, pessoas que não temiam ao Todo-Poderoso, tá? E eles fizeram o que era mal aos olhos de Yahweh. Eles jogaram fora o sêmen, né? E para não, isso também, né, não era o plano do Todo-Poderoso que eles gerassem, né? Mas a maldade partiu do próprio coração deles, certo? E depois Judá manda Tamar novamente para a casa do seu pai, né? Porque os 2 são mortos pelo Todo-Poderoso, a palavra diz, tá? Ó, no verso 10 diz assim: e a coisa que ele fez, o segundo, né? Desagradou ao Senhor e por isso ele o matou também. Então eles foram mortos pelo próprio Yud-Heh-Vav-Heh Yahweh. Então, Judá, ele manda Tamar de volta para a casa do seu pai, na promessa que quando o Selá, né, que é o terceiro filho, crescesse, ele iria dar Selá para ela. Só que mal intencionado, porque lá no seu íntimo ele pensava, eu não vou dar o meu terceiro filho para ser morto por ela, porque na cabeça dele era ela que era a viúva negra, vamos chamar assim, tá? E passou o tempo, Selá cresceu, e nada aconteceu, né?
Certo dia, Judá vai até a cidade onde mora Tamar, tá? Ali vai a trabalho, provavelmente. Ela recebe a notícia, né, de que o seu sogro está ali. E ela se despe das roupas da sua viuvez e coloca roupas de prostituta, tá? E ali eles têm relações e ela acaba por engravidar e ela pega como garantia o seu bordão e o seu cajado. E ele diz que em troca, né, para que ela devolvesse isso, ele estaria levando para ela ali um animal, né, um cordeiro, não sei que animal que era. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, e Judá, verso 20, Judá enviou um cabrito pela mão de seu amigo Adulamita para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou, tá? Depois, então, o povo dá a notícia de que ela está grávida, né, de que ela teria se prostituído, certo? Só que ele diz assim, já dá ordem que então ela deveria ser queimada. Judá disse, né? Esse pecado é muito grave, ela deve ser queimada. Só que daí ela chega e mostra, ela dá as provas, né, de que ela estava em sua mão, o bordão e o cajado, e ele viu que era dele, né? Então ele leva ela para sua casa, eles nunca mais tiveram relações, né? E tiveram gêmeos, né? Deixa eu ver aqui, no final aqui diz assim: e aconteceu que quando ele. Aqui, no verso 28. Aconteceu que quando ela deu à luz, pôs para fora a sua mão, e a parteira tomou e amarrou na sua mão um fio escarlate, dizendo: Este saiu primeiro. E aconteceu que quando ele puxou de volta a sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: Como foi que rompeste? Esta brecha seja sobre ti. Por isso seu nome foi chamado Pérez. E depois saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate sobre sua mão, e seu nome foi chamado Zerá. No livro de Mateus, no capítulo 1, verso 1, nós temos a genealogia, né, de Yashua. Deixa eu pegar aqui na pestita. Eu vou ler com vocês. Livro da genealogia de Yashua, Hamashia, filho de Davi, filho de Avraham. A Avraham nasceu Isaac, que é o filho da promessa, né? A Isaac nasceu Yaakov. A Yaakov nasceram Yahudá e seus irmãos, tá? Então ele especifica aqui Yahudá, que é de onde viria o Mashiach. A Yahudá nasceram de Tamar, Pérez e Zerá. Ele nem coloca na genealogia os seus filhos que nasceram da Cananeia, tá? Que foram homens ímpios. Então, ele coloca Tamar, os filhos de Tamar. A Pérez nasceu Hetzron, a Hetzron nasceu Ram, a Ram nasceu Aminadav nasceu Nachshon, a Nachshon nasceu Salmão nasceu de Rahav, Boaz. Então, Rahav era uma israelita que morava em Jericó, tá? A Salmão nasceu de Rahav, Boaz. A Boaz nasceu de Ruth, que também era uma israelita. A sua sogra, né? E ali os maridos que faleceram, no caso da outra também, Nora, eles eram israelitas, só que eles foram para Canaã, ali o povo cananeu, por causa de que teve uma fome muito grande, eles migraram para lá. Então, provavelmente, a família de Ruth também tenha migrado, feito essa migração. Então, ela não era uma cananeia, ela era uma israelita, tá? A Boaz nasceu de Ruth, Oved nasceu Ishai, que é Jessé, né, conhecido como Jessé, o pai do rei Davi. A Ishai nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Shilomó, da que fora mulher de Uria. A Shilomó nasceu Rehavam nasceu Aviá nasceu Azá. A Azá nasceu Iroshafat, a Iroshafat nasceu Iorã, a Iorã nasceu Uziarro, a Uziarro nasceu Iotã, a Iotã nasceu Arras, a Arras nasceu Risquiarro, a Risquiarro nasceu Menachê, a Menachê nasceu Amon, a Amon nasceu Ishoiarro,
a Yoshiarro, nasceram Iraniá e seus irmãos no tempo da deportação para Babel, Babilônia, né? Depois da deportação para Babel, nasceu a Iraniá, Shaltiel nasceu Zerubabel, a Zerubabel nasceu Avirud nasceu Eliaquim, a Eliaquim nasceu Azur, a Azur nasceu de Sadoc, a de Sadoc nasceu Amon, a Amon nasceu Elihud, a Elihud nasceu Elazar, a Elazar nasceu Matã, a Matã nasceu Yaakov, a Yaakov nasceu Iosef, pai de Miriam, né? Da qual nasceu Yashua, que é chamado o Mashiach. De modo que todas as gerações, desde Avraham até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para Babel, 14 gerações, e desde a deportação para Babel até o Mashiach, mais 14 gerações. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que conforme a ordenança em Devarim, né, Deuteronômio 7, as gerações até o Mashiach puras, DNA puro, para que o Mashiach pudesse vir, certo? Então, voltando lá, né, para João, vamos voltar para João no capítulo 8. Deixa eu pegar aqui na Bíblia de Jerusalém. Aqui no 41, vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe então, não nascemos da prostituição, temos um só pai, Deus, tá? Então, aqui o sistema religioso quando fala de prostituição, fornicação, eles falam que o povo de Judá, os judeus, né, os Yahudim, eles dizem que eles não se prostituíram com outros deuses, tá? Que eles sempre foram fiéis a Yud-Heh-Vav-Heh, Yahuwah, sim, foram fiéis em parte, né? Porque nós sabemos que no tempo da deportação para a Babilônia, qual foi o maior pecado que levou eles para a Babilônia? A contaminação total por idolatria no templo, práticas pagãs dentro do templo. Ezequiel 8 fala sobre isso, tá? Então, prostituíram-se sim, houve prostituição sim, prostituição cultural. Se você for em Ezequiel 8, está escrito lá, certo? Também, né, eles falam, dão a entender a Yahushua, que está falando com eles ali, que ele teria sido nascido de prostituição ou fornicação, tá? Como a gente falou, a prostituição é sempre por forma de pagamento e a fornicação não. A fornicação é um ato consensual entre um homem e uma mulher fora do casamento, fora de uma união constituída, certo? Então, o povo judeu, eles dizem, né, eles não aceitam a Mashiach porque eles dizem que Miriam, Maria, se prostituiu ou fornicou, né? E daí nasceu o Mashiach, né? Eles não compreendem a questão, né, de toda a intervenção divina no nascimento de Yahushua. Eu quero ler com vocês agora o que está escrito em 2 Coríntios 11, 2 ao 3. 2 Coríntios 11, 2 ao 3. Bom, aqui Paulo, né, no capítulo 11, ele vai falar: experimento por vós um zelo semelhante ao de Deus. Desposei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. Bom, como sabemos, Paulo ele era um fariseu, ele mesmo diz, né,
que ele era um fariseu, era um homem totalmente 100% doutrinado na Torá, um homem culto, extremamente culto, com muito conhecimento, certo? O que eu quero dizer com isso? Pego o exemplo de Paulo como um judeu, como um Yahudim, certo? Os judeus, eles tinham conhecimento, irmãos, do que aconteceu lá no Éden. Do que foi. Depois, mais para frente, nós vamos entrar nessa situação específica. Mas eu já quero dar spoilers aqui para vocês. Os judeus, eles sabiam o que havia acontecido lá no princípio, com relação a Eva e a serpente. Eles sabiam. E por isso mesmo, Paulo está dizendo isso. Eu vou puxar a peixita aqui. Porque estou zeloso de vós com zelo de Elohim, pois vos desposei com um só esposo. Irmãos, por que Paulo diria isso? Vamos deixar a religiosidade de lado. Deixa a religiosidade de lado. Deixa sabe aquele negócio que os cavalos usam ao lado dos olhos, assim? Retira aquilo ali e começa a ter uma visão ampla. Por que Paulo usaria justamente essa fala? Pois vos desposei com um só esposo, ou Mashiach, para vos apresentar a ele como virgem pura. Vai pensando aí, eu quero instigar a vocês a pensarem, irmãos. Pensar, meditar nessa palavra. Ele está dizendo que ele desposou, está falando aqui com o povo de Corinto, tá? Os gentios, desposou aquele povo para um só esposo, o Mashiach. Um só esposo. Ele está falando isso justamente, vou repetir, porque ele sabe o que aconteceu lá no Jardim do Éden, embaixo daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está frisando que desposou o povo lá de Corinto a um só esposo, Mashiach, e que esse povo apresente-se a esse esposo como uma virgem pura. Quem que não se apresentou a Adão como uma virgem pura? Pensa um pouquinho, irmãos. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Rava com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os seus entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há no Mashiach. Aí a igreja, eles fazem malabarismos, não somente a igreja, quando eu falo igreja é congregação, daqueles dos crentes, tá? Aqueles que leem a palavra e tal. Fazem um malabarismo para que se fuja do real significado disso aqui. Mas, gente, pensa um pouquinho. Eu vou parar um pouco de falar aqui, eu quero que vocês meditem nessa palavra. Leia, releia, pausa o vídeo aí. Leia e releia essa palavra. Eu quero ver quais são os versículos que estão aqui. Eu vou deixar para mais adiante, né? Eu vou deixar mais para o final, que a gente vai lá para Bereshit. Eu não quis começar por Bereshit, irmãos. Eu quis começar justamente pela Brit Hadashah, tá? Para a gente depois entender a raiz. Eu comecei pelos ramos, né? Para depois ir para a raiz. Aonde está a raiz de tudo isso que está sendo falado aqui. Tá? Agora nós vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que fala sobre fornicação.
já que o versículo em foco é sobre fornicação, tá? Então, nós vamos ver isso. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Finalmente, irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Yahshua, que como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Elohim, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Aqui ele já está falando, povo de Tessalônica. Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Yahshua, porque esta é a vontade de Elohim, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha isso, irmãos. Primeira coisa que Paulo está falando, santificação e prostituição, tá? São coisas antagônicas, né? Antagônicas. Então, a saber, a vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição. Vamos ver se tem fornicação em outras versões. Vamos ver. Ó, aqui diz, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, vos absterdes para longe da fornicação. Tradutores da Nova Versão Internacional adulteraram fornicação para o imponderável termo imoralidade sexual. Muitas Bíblias também erram por adulterar para devassidão ou prostituição, tá? Então, o nome correto mesmo é fornicação, tá? E saber cada um de vós ao seu próprio vaso possuir em santificação e honra. Ao seu próprio vaso. Tradutores da Nova Versão Internacional adulterar ao seu próprio vaso, possuir para controlar o próprio corpo. Rodapé da Nova Versão Internacional adultera para como conseguir esposa ou para viver com a própria esposa. Estas não são as palavras de Deus. Bom, não na paixão da concupiscência, mesmo como os gentios, aqueles não tendo conhecido a Deus, nem um homem pisar em cima ao defraudar em um assunto algum ao seu irmão. Bom, então aqui, irmãos, deixa eu voltar lá para Peshitta, que essa versão ela é um pouquinho mais complicada de entendimento. Então, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da cobiça, como os goim que não conhece a Elohim. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque Elohim não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Elohim que vos dá a sua Ruach HaKodesh. Irmãos, vou só pausar um pouco aqui. O que hoje, qual o pecado hoje que mais está assim, ó, aumentando? A imoralidade sexual, não é? A fornicação, o adultério, né? Não é isso? É o pecado que mais está aflorando. Hoje as pessoas estão assim, ó, sem limite, se fazendo todo tipo de coisa abominável. Por quê? Porque é justamente aquilo que a serpente induziu a Eva a fazer, com o intuito de manchar nós, criação pura, fomos criados de forma pura, um DNA puro pelo Todo-Poderoso. Então ele não quer isso, ele quer manchar esse DNA, ele quer corromper esse DNA de todas as formas. E, primeiramente, nos afastar do Criador, porque o Criador, ele não habita onde há imoralidade, onde há fornicação, onde há adultério, ele não encontra habitação. A Ruach HaKodesh não encontra habitação nesses vasos.
porque esses vasos estão cheios de coisas más, cheios de coisas perversas. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Elohim a vos amardes uns aos outros, porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, tratar dos seus próprios negócios, trabalhar com suas próprias mãos, como já vô-lo mandamos, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. Então, irmãos, aqui, né, a santificação, esta é a vontade de Elohim, sempre foi, sempre será, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Todo tipo de imoralidade sexual, todo tipo que você imaginar aí na sua mente, todo tipo, toda concupiscência dos olhos, concupiscência do ouvido, concupiscência da mente, de tudo que você pensar, todos os seus desejos carnais. Vamos para Hebreus 13:4. O casamento é honorável para todo homem, e também o leito do casamento é sem contaminação. Mas Elohim julgará os que contratam prostituição e aos adúlteros. Sejam os vossos caminhos sem medidas, e o juramento dele em vossas distribuições, pois ele diz que ele não vos deixará, nem vos desamparará. Então, o leito do casamento é sem contaminação. E não só do casamento, mas na sua solteirice. Que seja preservado o seu templo, o seu vaso, para que não haja fornicação, né? Para que não haja prostituição, muito menos, né? Por dinheiro você vendeu o seu corpo, né? Santificação. Efésios 5. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Provavelmente seja aqui fornicação, em outras, mas fornicação e toda impureza ou avareza, nem sequer uma vez possa ela ser nem mesmo nomeada entre vós como convém a santos. O verso 7, não sejais, pois, juntamente participantes em comum com eles, tá? Aos filhos aqui, né, que está escrito aqui em cima, ninguém vos engane por artimanha com vãs palavras, porque por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, os ímpios, né? Não sejais, pois, juntamente participantes em comum com eles. Aqui diz, porque vós éreis tempos atrás trevas, agora porém sois luz em Yahushua, né, em Jesus Cristo. Como filhos da luz andai vós. São orientações que o apóstolo Paulo está dando para os gentios. Imagina, irmãos, que os gentios, eles são, por natureza, um povo politeísta, tá? Politeísta, ou seja, ele adora vários deuses. E esses vários deuses envolvem a questão muito de imoralidade sexual nos cultos pagãos. Basicamente, culto pagão é sinônimo de imoralidade sexual. E por causa disso que Paulo é tão enfático, né? De falar, como a gente viu lá em 2 Coríntios 11, 2, 3, eu dei vocês, né, como uma
que seja uma virgem pura para um noivo, para um só esposo, o Mashiach Yahushua, né? Por quê? Porque eles tinham vários esposos, várias esposas, né? O que isso quer dizer? Não somente esposos, esposas com relação, vamos supor, a deuses, né? Eles tinham, o politeísmo é assim, é o deus disso, a deusa daquilo, e isso envolve as prostitutas cultuais, né, que a gente vê descrito na Bíblia também, que corrompeu o povo, né, os hebreus lá no deserto, né, os moabitas ali, né, enviaram aquelas prostitutas cultuais ali. Então, todo culto pagão, ele tem imoralidade sexual, tá? E por isso essas orientações de Paulo para tanto para Corinto, para o povo, né, lá em Roma, todas as cartas para os Efésios, para os Tessalônicos, todos eles sempre vai ter uma orientação para o povo de Gálatas, né, também. Então, vamos até ir para Gálatas 5,19 agora. Gálatas 5,19. Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam entendendo, irmãos. Eu procuro ser a mais clara possível para que vocês não fiquem com dúvidas. A gente precisa ter didática, né? Precisa mostrar para vocês isso. Aqui vai falar das obras da carne. Ora, manifestas são as obras da carne, as quais são adultério, fornicação. Aqui ele sempre está, né, dando uma ênfase, né? Na lista das obras da carne, os tradutores da Nova Versão Internacional enfraquecem fornicação para apenas o imponderável termo imoralidade sexual. Para muitos, moralidade é relativa, depende do contexto. Uma mulher pode aceitavelmente se compadecer de 20 homens condenados à morte e fazer sexo gratuito com eles só por caridade, né? Então, dessa versão aqui, ele dá fortalece a questão da fornicação, né? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, facções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, folias próprias do álcool e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro de antemão, assim como também antes vos disse, que aqueles que tais coisas estão cometendo, o participar no reinar de Deus, não herdarão. Irmãos, hoje a gente vê os falsos profetas, né? Os falsos pastores, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada para confirmar as imoralidades deles, né? É muito complicado isso, irmãos. É muito complicado. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Ela é atual. Ela se renova a cada dia. Tanto é que a gente lê a palavra e diz: meu Pai, é isso que está acontecendo nesses dias. Só que por que eles dizem isso? Por quê? Né? Eles querem dizer que aquilo que te faz feliz, Deus fica feliz. Não é mesmo? A ideia, né, do satanismo é: faça o que quiser. Isso é a lei. A lei deles é: faça o que quiser. Então, para eles podem adulterar, pode fornicar, pode idolatrar, pode fazer feitiçaria, enfim, tudo aqui que é obra da carne, eles querem colocar como permissivos. É permitido, pode fazer, não tem problema nenhum. Não é a mesma palavra da serpente para Eva? Não é a mesma palavra? A psicologia reversa da serpente que perguntou, primeiro ela pergunta: Deus disse, né, que não pode comer de todos os frutos das árvores do jardim? Ele já coloca uma dúvida aí na cabeça da Eva.
Aí a Eva disse: não é todos, é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse que se comer, né, vocês vão saber, vão ser como Deus, ser conhecidos, ter conhecimento, sabedoria, saber o bem e o mal, né? Aí ele disse que certamente morrereis, não disse isso? Olha só, ele disse isso porque ele não quer que você se torne igual a ele, só isso. Porque se vocês comerem, vocês não vão morrer, certamente não morrereis. Só que vocês vão ficar assim, né, no top, né, lá no topo da pirâmide, vocês vão ser poderosos, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, desde que vocês sejam felizes. Não é isso? Não é esse o discurso da serpente, irmãos? Não é isso que a serpente vem assoprar nos nossos ouvidos? Não é isso? E é muito sutil. É muito sutil. Quando você vê, você já afundou. Isso é com relação a tantas coisas. Um filminho de pornografia, de vez em quando, que mal vai fazer. Não vai fazer mal nenhum, pode assistir. Masturbação, tranquilo, né? Que mal isso vai trazer para tua vida, não é mesmo? Né? Desejar o marido da outra, a esposa do outro, isso não é adultério. Você não está efetivamente, né, traindo. Pode fazer, não tem problema nenhum. Certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Esse é o discurso da serpente. Mas depois aqui, né, vai falar sobre o fruto que é produzido pela Ruach HaKodesh. É totalmente diferente. O fruto do Espírito Santo é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é autocontrole, é moderação, é em tudo. Em tudo. Contra tais coisas não há lei. Por que não há lei? Porque nós estamos fazendo o correto. A lei é só para o transgressor. E os que são de Cristo, a carne deles mesmos crucificar juntamente com as paixões e as concupiscências dela. Se estamos vivendo no Espírito Santo, no Espírito Santo também nós vamos andar. Não nos tornemos cobiçosos de vãs glórias uns aos outros, nos provocando uns aos outros, invejando. Então, irmãos, com relação lá ao princípio, né? No livro de João, vamos voltar lá, 8:41. Vós fazeis as obras do vosso Pai. O Pai que ele estava falando aqui deles é o próprio diabo. O próprio diabo, a própria serpente. E quais são as obras da serpente? As obras da carne. Porque eles não conseguiam enxergar a Mashiach, eles não conseguiam viver pelo Espírito, eles estavam vivendo pela carne, eles não conseguiram discernir. Disseram-lhe, pois nós não temos sido nascidos provenientes de dentro de fornicação, exatamente um pai temos, a saber Deus, não. Nasceram sim, são provenientes de fornicação sim. E o pai dos ímpios, o pai deste povo irreconciliável, o joio, irmãos, não são filhos de Deus. De Yud Reva Virei Yahua. Eu encerro esse vídeo por aqui, irmãos. E voltamos, né, no próximo vídeo. Shalom a todos.